Bom dia! Estamos no 13º domingo do tempo comum e as leituras da liturgia de hoje levam-nos a refletir sobre questões muito relevantes para todos nós em todos os tempos e mais relevantes ainda para pessoas que, como nós, vivem uma pandemia e lidam há cerca de 1 ano e 3 meses com muito sofrimento e mortes. Pessoas que vivem em um país que, pela minimização do vírus em questão, estão próximas de terem 500 mil de vidas perdidas. Famílias que perderam avós, pais, mães, filhos, netos, enfim, seus entes queridos. Um país que enfrenta também o agravamento da violência em geral e, de modo particular, eu cito a violência de gênero. Sim, uma violência voltada para as mulheres e para as pessoas LGBT. E um aumento, principalmente, das mortes por feminicídio e por LGBTfobia. Para piorar, temos ainda um grande número de pessoas que se encontram em uma situação de desemprego e fome como há muito tempo não existia, principalmente as mulheres e as crianças. Diante disso, é comum ouvir diferentes questionamentos sobre as causas da pandemia e suas consequências, e nas respostas, a culpabilização de Deus pelos tristes acontecimentos, colocando a dor ou a morte como punição divina. Apontam-se até várias possíveis vítimas expiatórias, como as pessoas LGBT, como se Deus não as amasse, como se ele sentisse prazer em ver o sofrimento e a morte de qualquer pessoa humana. Mas nada melhor do que palavras da sabedoria divina para nos ajudar a refletir sobre o que acontece à nossa volta, dentro de nós mesmos e como enfrentar as tribulações. E as liturgias de hoje são tão importantes que vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira leitura é do livro da Sabedoria. Ela já responde essas indagações quando diz: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Em outras palavras, podemos dizer que Deus é amor. Ele só quer o nosso bem. Ele está junto de nós, sorrindo ou sofrendo conosco na multidão, levando-nos para frente para vencermos as tribulações. Sim, pois as tribulações que temos não são provenientes da ira divina, e muitas delas são originárias de uma estrutura que valoriza mais a parte econômica do país do que as pessoas que nele vivem, de parte de um sistema religioso que usa o nome de Deus através do medo para obter o poder e, com este objetivo, desdenha da ciência que pode nos salvar. Na segunda leitura, temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta aponta para como deve agir uma comunidade seguidora de Cristo. E Paulo nos lembra que nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por nossa causa, para que nos tornemos ricos pela pobreza de Cristo. Então, se o nosso modelo de humanidade é Jesus Cristo, basta olhar para a sua vida e vamos verificar o que deve ser feito pelo seu seguidor. Claro que Paulo não pede para alguém ficar pobre para aliviar o outro, mas diz que quem tiver a mais, dê este a mais para suprir a carência do outro, pois desta forma haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Isto é solidariedade.
Assim não faltará para ninguém. Mas parece que isso foi totalmente esquecido, pois o Brasil é um país que o censo aponta como católico cristão. Mas a realidade que vemos no meio dessa pandemia são de 117 milhões de brasileiros na miséria, passando fome. Então, a carta de Paulo é sobre a solidariedade, a caridade, a generosidade e a igualdade necessária para enfrentarmos as tribulações. Então eu pergunto, o que aconteceu conosco? O que Paulo disse para a comunidade de Coríntios, nós precisamos dizer para as nossas comunidades, para os nossos governantes. Por fim, vamos pensar sobre o Evangelho de Marcos, que nos traz 2 milagres de Jesus. O primeiro deles foi para uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Havia perdido tudo o que possuía com remédios, médicos, mas nada curou. No entanto, ela pensa, se eu conseguir tocar a roupa de Jesus, isso pode me curar. E assim aconteceu. A mulher sentiu que ao tocar Jesus havia sido curada. Jesus sentiu que uma força tinha saído dele. Naquele mesmo lugar, estava o chefe da sinagoga que pedia a Jesus que fosse curar sua filha. Até que chegaram alguns de sua casa anunciando que a menina já havia morrido. Mas Jesus disse, não tenhas medo, basta ter fé. E junto com Pedro, Tiago e João, foi à casa do chefe da sinagoga e no quarto da menina disse, Talita cum, menina, levanta-te. E a menina começou a andar. Assim como hoje, na época de Jesus, algumas pessoas faziam milagres de curas físicas. Temos conhecimento de alguns. E não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo. Mas vamos olhar novamente para Jesus e refletirmos que a cura de Jesus era muito mais profunda do que uma cura física. Quando Marcos se refere aos milagres de Jesus, ele aponta para uma abertura e uma ordem diferente. Não é a nossa ordem. Trata-se de uma ordem que tem a garantia do Jesus ressuscitado. E isso muda tudo. Abre as portas para o mundo futuro que começa aqui e agora, mas que terá sua plenitude na vida eterna. Jesus busca restaurar a liberdade da pessoa e a sua paz. Restabelece a integridade e a dignidade dos que lhe procuram, e com a esperança de uma nova vida que não termina aqui. Sabemos também que na época de Jesus o sangue era considerado impuro e as pessoas doentes vistas como pecadoras. Mas Jesus não mandou que a mulher fosse se purificar para voltar depois. Não mandou que parasse de pecar. Como ele próprio disse, dele saiu uma força. Ele não questionou, não repreendeu, não fez exigências. Jesus simplesmente disse, filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Isso nos faz lembrar de muitas doenças que trazemos dentro de nós e nos faz impuros. Embora muitas vezes estejamos preocupados ou preocupadas com a impureza dos outros. Por exemplo, o orgulho, o ódio, o preconceito, o egoísmo, enfim, tudo que nos impede de amar ao meu irmão ou à minha irmã, principalmente aquelas que são diferentes de mim. Pois é, precisamos tocar em Jesus com muita fé, pois só o seu amor terá a força de nos libertar de nossas impurezas. A morte para Jesus não é o fim, não é limite. Há uma outra vida além dessa. Mas existem em nossas vidas muitas situações de morte. Isso além da morte corporal, que nos fazem ser mortos-vivos. Morte da esperança, morte da dignidade, morte da verdade, morte da fé, morte do amor e muitas outras. E a boa nova de Jesus é nos resgatar
dessa morte, proporcionando-nos a possibilidade de ter uma nova vida, dando-nos a chance de nos abrir ao nosso irmão, à nossa irmã, de ser solidário, de ser solidária a ele, a ela, por mais diferente que ele ou ela seja. E com isso aprendemos, ou seja, com isso nós vamos aprender a respeitar e nos abrir ao seu amor incondicional. Para terminar, eu gostaria que cada um de nós pensasse no que leu durante a liturgia e se perguntasse: quais são as minhas impurezas? De qual morte Jesus precisa me salvar? E como Paulo, em sua carta aos Coríntios, dizermos às nossas comunidades e aos nossos órgãos decisórios do nosso país: precisamos juntar nossas forças para acolhermos as necessidades prementes do nosso povo, ajudando aos mais necessitados, acolhendo a ciência e vacinando a todos e todas para superar essa pandemia e as consequências que dela virão. Obrigada.